Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te fortalecer. A você, meu amado irmão, a você, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse fazendo a sua inscrição. E também estivesse aí compartilhando essas mensagens para o grupo, para amigos. E também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula. Eu quero trazer para você uma palavra de fortaleza, uma palavra de ânimo, de orientação para a sua vida. Eu queria estar falando nessa oportunidade com os irmãos acerca de um assunto que às vezes, irmãos, nós somos levados pelas nossas dificuldades, problemas, a nós olharmos para o lado errado da situação. Nós vivemos um momento em que se chama a era desse chamado olhar digital, onde as notícias chegam em fração de segundos. Em coisas de minutos, uma coisa acontece do outro lado do mundo, você já abre as redes sociais e ali já está ali aquela matéria pronta para você ver. E não precisa muito esforço, vem pela todos os tipos de informações, né, digitais que você pode ter na sua mão. E às vezes nós deixamos de olhar para um Deus poderoso e olhamos, ficamos fixados nessas telinhas digitais e nós vamos perdendo o foco de Deus em nossas vidas, e essas informações digitais, essas visões digitais, elas vão ficando mais fortes do que Cristo em nossas vidas. E eu queria trazer uma palavra para você nessa oportunidade, usando esse tema, olhando na direção certa. E quem sabe você está aí olhando para a direção errada, pelo momento da dificuldade, do problema na sua vida. E eu queria estar meditando com você lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao versículo 44, que é uma história assim bem conhecida nossa, que nos diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e Ele te dê graça sobre a sua vida nessa oportunidade. Irmãos, existe momento em nossas vidas, existe um grande momento na vida de um homem, na vida de uma mulher, em que pode se tornar em algo maior ainda na vida de pessoas que estão à sua volta. Talvez o momento em que você está enfrentando essa dificuldade, esse grande problema, é algo que vai se tornar maior ainda, não o problema, mas de vitórias na vida de pessoas ao seu redor. E às vezes aquilo que você está desfrutando vai transformar vidas ao seu lado. Então é importante essa palavra quando nós olhamos na direção certa. Isso que nós falamos, quando um grande momento na vida de um homem pode se tornar em algo maior ainda na vida de pessoas que estão à sua volta, foi o que aconteceu a certo rei. Durante uma de suas maiores vitórias, tudo parecia tranquilo e normal até a chegada de uma notícia. Às vezes, irmãos, a gente está naquele momento tranquilo, aquele momento em que você está até analisando, observando a natureza, vendo aquelas coisas maravilhosas que Deus criou, e chega uma notícia ruim, e aquilo é como se as pessoas usam aquela famosa expressão: o mundo desabou sobre a minha cabeça. Porque vem notícias ruins, irmãos, que às vezes no nosso estado emocional ele muda de um momento para o outro.
E a gente fica naquela situação que você já não olha mais para a beleza da criação de Deus, para o grande poder de Deus, porque o teu foco ele fica naquela notícia, naquela coisa ruim que chegou aos seus ouvidos. E você já começa a imaginar o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu com esse rei. O rei ele vai nos dar aqui uma orientação muito grande, uma direção, uma experiência que esse homem tinha com Deus, em que o seu olhar não se desviou para o grande problema, para a grande notícia ruim. Então diz que tudo parecia tranquilo e normal até a chegada de uma notícia. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, nos conta essa história, uma história maravilhosa de um grande agir de Deus na vida desse rei, porque ele se colocou na posição. O que fez o rei Josafá diante disso? Primeira coisa, ele convocou o povo a orar e jejuar. Então você vê que esse homem, ele não se atentou, não se deixou se intimidar por aquela notícia, que vinha uma grande multidão. Naquele momento era um grande exército que estava se levantando contra ele para destruir a cidade. Mas ele não se intimidou com aquela palavra, com aquele recado audacioso do rei da Síria. Então Josafá, o que ele fez? Ele colocou o povo a orar e jejuar. Também se apresentou diante do seu Deus com uma confissão que influenciaria a vida daquele povo e a nossa, mesmo depois de tantos anos. A posição que esse homem tomou de levar o povo a orar, a jejuar, a buscar a face de Deus, aquilo mudou a história da nação naquele momento. E até hoje é um grande exemplo, irmão, para nossas vidas, quando nós enfrentamos dificuldades tamanhas, em que nós não olhamos para aquela dificuldade, mas nós olhamos para o tamanho do Deus que nós servimos. Você vê a oração que esse homem fez. Ele diz: ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, olha os olhos desse homem onde ele estava. Olha a expressão que Josafá ele usa. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa história você pode ler, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 2 em diante, e ver o grande livramento que esse Deus deu para essa grande nação por causa da atitude, da posição desse homem. Então, que grande momento nós vemos, irmão, nessa história. Tão grande que até hoje ainda é capaz de nos encorajar diante das dificuldades e ameaças do dia a dia. Então, como eu disse no início, um grande momento na vida de um homem ou na vida de uma mulher pode tornar-se algo maior ainda na vida de pessoas que estão à sua volta. Nós não estávamos em volta do rei Josafá naquele momento, mas essa história ela entrou para a história e chegou até nós. O mesmo Deus que agiu naquele momento é o mesmo Deus que ele age nesse momento em nossas vidas, na sua vida, e pode também nos dar a vitória, nos dar o livramento, sem nós precisarmos levantar as nossas mãos, porque ele age em nosso favor. Então ele diz uma coisa: Senhor, não importa o que aconteça. Você olha as frases que esse homem usa, irmãos. As frases que esse rei ele usa, que nos traz uma direção muito grande para nós termos a nossa vitória. Senhor, não importa o que aconteça, os nossos olhos estão postos em Ti. Não importa o que aconteça. Quando nós, irmãos, olhamos para a palavra de Deus, irmãos, não falo só de palavras de promessas, mas nessa Bíblia toda, geral, que é um livro que nos dá orientações, palavra de fortaleza. Principalmente olhamos para os Salmos de número 91, em que o salmista ele diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, é como se Josafá estivesse usando essa palavra aqui.
Não importa, não importa o que aconteça. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas os nossos olhos, eles estão postos em ti, voltados para ti, firmes em ti, meu Senhor. Isso é que Josafá nos ensina nesse momento. Não quer dizer que ele talvez não poderia ser atingido, ser abalado a sua vida emocional. Mas o importante é que por mais que ele sofresse qualquer tipo de dano, que ele não sofreu nenhum, mas de afronta, e quem sabe em algum momento ele ficou abalado emocionalmente, mas os olhos dele não se desviaram do Senhor, do Deus poderoso, o autor e consumador de todas as coisas. Às vezes, irmãos, a gente fala assim, mas pastor, é muito difícil. Eu entendo que é difícil. Hoje nós olharmos para uma história dessa como Josafá, é muito fácil nós lermos como uma história maravilhosa, como uma palavra que vem como uma palavra de motivacional, que nos impulsiona, nós temos fé, nós temos coragem, mas imagine nesse momento você estar dentro da sua casa, do seu palácio, como esse homem, vivendo no momento, claro que ele sabia do que estava acontecendo em volta dele, mas até onde não chegava até a vida dele. É como nós sabemos, irmãos, que fatos ruins acontecem ao nosso redor e nós sabemos que nós somos protegidos do nosso lar, mas de repente, irmão, se abate em nosso lar alguma situação, bate a nossa porta, qualquer tipo de situação que nós não conseguimos controlar, fora do nosso controle. É o que esse homem estava vivendo nesse momento. Então, Josafá, é muito bonito a gente ler essa história desse contexto e ver como ela é maravilhosa. Mas imagina a situação desse homem. Talvez na sua você está vendo seja igual, você não está vendo os mesmos inimigos assírios, mas quem sabe alguns inimigos poderosos que se levantaram contra você, sejam eles emocionais, talvez físicos, doenças incuráveis, coisas que a medicina não tem realmente um poder, não tem a ciência de poder preparar um medicamento adequado para ela. Quem sabe famílias estão talvez descontroladas, famílias sofrendo, irmãos, um quadro emocional difícil e você não sabe o que fazer. Talvez os seus inimigos hoje é diferente do que Josafá estava vivenciando naquele momento, mas é um inimigo em que ele te oprime e você não sabe como vencê-lo. E é isso que está acontecendo aqui. E é nesse momento que nós temos que buscar aquilo que vai nos levar à vitória. Nós vemos que ele fala, nossos olhos estão postos em ti. Postos em ti. Por que Ló foi parar em um lugar que mais tarde lhe foi um peso? A sua visão. Ele buscou aquilo que o seu coração desejava. Então aquilo que seu coração busca, direciona o seu olhar, meu querido, minha querida irmã. Aquilo que você está buscando é que vai direcionar o teu olhar. Ló buscou aquilo que direcionava o seu coração. Ele olhou para aquilo que direcionava o seu olhar, aquilo que o seu coração desejava. Uma vida tranquila, sem problema, pastagens para o gado, lugar bom, confortável para a sua família, e foi o que seu coração desejou. E direcionou o olhar dele para aquilo. De imediato, de início foi muito bom, mas depois foi um peso muito grande para aquele homem. Se não tivesse Abraão que intercedesse para aquele homem. Aquele homem tinha, o que aconteceu na vida dele, que ele tinha alguém que intercedeu, negociou com Deus. Se tivesse algum justo, veio negociando. Deus, ele é tão maravilhoso que ele ouve aquilo que Abraão havia falado com ele naquele momento em favor de Ló. Então esse texto lido, irmãos, a situação no momento, ele nos fala que era um momento difícil. Era um momento difícil demais. Mas nós vemos, irmãos, que havia seca de 3 anos. 3 anos e 6 meses sem chuva. Você imagina um momento desse, uma situação como essa, em que o profeta ele já tinha dito para Acabe, olha,
vai para casa que vem abundante chuva. O próprio profeta ele já sabia, porque ele que havia proferido aquela palavra. Pela minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. O profeta ele não sabia o momento que ia chover, mas ele sabia que estava se cumprindo aquele tempo, irmãos. Entende bem? Ele sabia que estava cumprindo os 3 anos e 6 meses. Então ele diz, ó, vai para casa que vai chover. A visão do profeta, ele falou profetizando naquilo que Deus lhe orientou. Ele era convicto daquilo que ele falava. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser convicto naquilo que fala, naquilo que tem buscado para a sua vida. E nós vemos que, qual foi a visão daquele jovem? Ele sobe, o profeta manda ele subir, ele sobe e olha, fala, não vejo nada. Aí o profeta diz, sobe 7 vezes. Imagine, irmãos, aquele jovem. Ele sobe a primeira, a segunda, a terceira, quarta e nada. Ele vai e volta. Ele não vai, sobe 7 vezes. Ele foi e voltou e não viu nada. Mas na 7ª vez, em que ele subiu, ele vai e avisa ao profeta. Eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O tamanho da palma da mão de um homem. E o profeta diz, sobe e avisa Acabe que vem abundante chuva. O profeta já sabia disso. Ele já sabia que havia abundante chuva, porque ele já sabia. E ele manda avisar Acabe. Então nós vemos que o que aquele jovem buscava, o profeta sabia o que aquele jovem tinha que ver. E Deus sabe o que você precisa ver. Talvez você está olhando para o lugar errado. Você não está entendendo a situação que você está vivendo. Então o profeta sobe e olha para o lado do mar. Ele tinha que olhar para o lado do mar. Quem sabe ele estava olhando talvez na direção errada. Por isso ele não viu. Isso pode acontecer, meu querido irmão, minha querida irmã. O profeta mandou ele subir e olhar para a banda do mar. E quem sabe ele subiu e ele estava talvez em algum momento desatento por alguma coisa. E não estava olhando, talvez, com tanta certeza, com tanta convicção. E quem sabe algo ainda não aconteceu na sua vida, não se concretizou na sua vida, porque você está olhando para o lado errado. Talvez você está no lugar certo, entende bem? Esse jovem, ele está no lugar certo, mas quem sabe olhando para o desatento, olhando para o lugar errado, numa certa distração. E quem sabe você está no lugar certo, no momento certo, mas olhando, talvez distraído com o lugar errado. Então o que nos leva, irmãos, a nós não olharmos na direção certa. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que não suportam críticas. Claro que existem as críticas construtivas e as chamadas críticas destrutivas. Aquela que te abate a tua alma. Quantas vezes eu fui criticado de uma forma positiva, mas também de uma forma destrutiva. Mas venci tudo isso. Me fez crescer. Porque em tudo você tem que tirar uma experiência boa, seja na coisa ruim ou seja na coisa boa, você tem que tirar uma experiência boa, algo bom que te impulsiona para o alto, te impulsiona para Cristo. As coisas ruins não podem nunca te impulsionar para baixo, te empurrar para baixo. Te impulsionar para trás, melhor dizendo, e te empurrar para baixo. Essas coisas têm que servir de experiências positivas, por mais que elas pareçam negativas. E muitas pessoas não suportam críticas. Muitas vezes, irmãos, ameaças da vida. Quantas pessoas são ameaçadas? Quantas pessoas vivem debaixo de ameaças? Vivem sob ameaças. E às vezes, irmãos, esses tipos de quadros, eles invadem o nosso lar. E muitas vezes, irmãos, até entre irmãos, para poder esconder alguma coisa errada do outro. Muitas vezes, irmãos, um diz, pô, não conta nada, não vou contar isso que você fez. Vive aquela ameaça, isso é do maligno. Isso são coisas simples. Mas existem pessoas que elas vivem debaixo de ameaças. E quantas mulheres vivem casadas debaixo de ameaças?
Quantas pessoas vivem debaixo de um jugo sob ameaças e às vezes têm medo de se pronunciar. Nós vemos que essa palavra fala que o inimigo, ele ameaçou Josafá. Mas o olhar dele estava em Cristo, não estava na ameaça, estava em Cristo Jesus. Estava em Deus soberano. Então, você vê que Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, nos fala daquela conversão de Paulo, em que ele respirava ameaças contra o povo de Deus. Mas no meio do caminho, Deus levou aquele homem caído do cavalo e transformou, libertou a sua vida. Porque existia um povo em oração. Existia pessoas com o olhar fixo em Deus, em Cristo Jesus. O teu inimigo vai cair quando você continuar com o seu olhar fixo em Deus e em Cristo Jesus, tu vai alcançar a tua vitória. Às vezes você vive uma situação de medo. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, versículo 7, fala que Jacó voltava para casa feliz com sua família, com as suas esposas, com seus filhos, com seus gados, seus empregados, funcionários, para começar uma nova vida. Mas de repente ele ouve a notícia que quem vinha ao encontro dele, o seu irmão, aquele que ele havia roubado a sua primogenitura. E naquele momento ele perde as forças, fica com medo. A primeira coisa que levou a fazer, dividir a família em 2 bandos. Ele divide, para que não morresse todos de uma vez só. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele faz isso, esse medo, essa ameaça, essa afronta, faz com que a família se divida e perde a força. Enquanto Josafá ele nos ensina nessa palavra que ele deu de exemplo aqui, que é se unindo, é dobrando o joelho, orando, é que vai vencer essa peleja. Às vezes, irmãos, são as dificuldades da vida, como eu disse no início, nos levam a olhar para o lugar errado. É como aqueles homens lá em Marcos capítulo 6, 48, 50, em que eles estavam remando e não saía do lugar. E quem sabe essa dificuldade da vida está fazendo você remar, e você não consegue sair do lugar, você não consegue vencer, você não consegue progredir, você não alcança o seu objetivo, porque está remando e não sai do lugar. As dificuldades, você está olhando para as dificuldades, para os problemas da vida. Então a pergunta é o que tem buscado o teu coração? O que teu coração tem buscado é aquilo que você tem olhado, você tem focado. Então precisamos olhar na direção certa. O versículo 43, o versículo 44 nos fala isso. Quando aquele jovem, ele olhou na direção certa, ele veio e disse para o profeta Eli: eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Talvez tu não vai ver a coisa grande que você deseja, mas vai começar a ver o mover de Deus, o agir de Deus na tua causa, nessa situação. Talvez isso você está vivendo, está te levando a você ficar triste, angustiada, com essa amargura de alma, como Ana, aquela mulher que ao sol de meio-dia ela entra pelo templo angustiada, balbuciando palavra que o profeta que estava sentado à porta não entendeu nada, o sacerdote. E aquela mulher vai direto no altar, porque o assunto com ela não era com o profeta ali, era com Deus. E ela vai, dobra o seu joelho, ela chora com o Senhor, ela faz um voto com Deus. E ela foi dada até como embriagada. Mas ele ouve, ele entende que aquela mulher tinha feito um voto a Deus. E ele diz: vai, porque o Senhor ele é contigo, naquilo que da tua petição. Meu Deus, ele é contigo, ele vai agir em teu favor, ele vai agir na tua causa. Muitas vezes naquele momento de dor, de dificuldade, que a gente olha, a gente não vê a figueira florescer, a gente não vê as coisas vir, você não vê gado, você não vê a vaca malhada, você não vê nada. Mas entende uma coisa, ainda que o fruto da oliveira minta, existe um Deus, mas que ele age em nosso favor, ele nos dá a vitória. Abacuque capítulo 3, 17, 18, nos dá essa palavra.
Todavia, tem até um louvor lindo, todavia me alegrarei, porque Deus ele é conosco. Então, meu querido, não permita que as ameaças do dia a dia desviem para outras direções a sua preciosa atenção. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Não permita que as situações da vida façam você olhar para outra direção, você perder o foco daquilo que você tem buscado em Cristo Jesus. Você quer saber o desfecho dessa história? É só você olhar no livro de 2 Crônicas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 13 ao versículo 32 nos conta como Josafá venceu essa batalha. Veja como esse homem ele venceu. Você vê o agir de Deus na vida daquele homem. Porque é Deus, irmãos, quem peleja por nós. Deus disse uma coisa para Josafá, que aquele inimigo nunca mais se levantaria contra eles. E nunca mais se levantou no reinado de Josafá. Porque ele se prostrou diante de Deus. Faça isso nessa oportunidade. É Ele quem peleja por nós, Ele que peleja por você. Tudo que precisamos fazer é olhar na direção certa. Então, desvie o teu olhar das dificuldades, dos problemas e olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador de todas as coisas e Ele vai te dar a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida emocional, sobre o seu relacionamento, a sua saúde, sobre o seu ministério. Ele vai agir em teu favor. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a afronta que ele mandou contra você. De que forma que ele tem te afrontado. Mas faça como nos ensina. Primeiro, Elias. Olhe para o lugar certo. Olhe na direção certa. Talvez você está no lugar certo, mas está olhando na direção errada. Está olhando talvez você também está no lugar certo e está olhando para o inimigo errado. Às vezes eu falo para a pessoa no ministério, eu não sou teu inimigo. Está olhando para o inimigo errado. E muitas vezes as pessoas fazem isso, irmãos. Quando alguma coisa não dá certo, tem alguém como inimigo, olha para o inimigo errado. E quando nós não somos inimigos, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra a potestade, principado, dominadores. É isso que fez Josafá vencer. Ali era uma batalha espiritual para envergonhar o nome do nosso Deus. E muitas vezes essa batalha aí, que você está passando, não é para te envergonhar, é para envergonhar o nome do teu Deus. Então, jejue, dobra o joelho, busca a face do Senhor. Soberano Deus, te agradeço por essa palavra que nos ensina, nos exorta, que nos fortalece, que nos orienta, meu Deus eterno, a olhar para o lugar certo. Olhar, ó Deus eterno, para a direção certa, meu Deus. Talvez estamos no lugar certo, na hora certa, mas estamos com nossa atenção desviada. Estamos, ó Pai, em algum momento, ó Deus, tão displicentes, ó Pai, tão desatentos, ó Pai Celestial, àquilo que Tu quer fazer conosco. Estamos olhando para o lugar errado. Eu quero pedir agora, amplia a nossa visão, amplia a visão agora do Teu céu, da Tua serva que está ouvindo essa palavra. Dá-nos a visão da águia, meu Deus eterno, para que possamos contemplar, ó Deus, a Tua glória, a Tua direção. Unge os nossos olhos, como a Tua palavra disse, ó Pai Celestial, em Apocalipse. Aconselho-te que compres colírio, para que vejas, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ter esse colírio Teu, meu Deus, para que possamos ver com nitidez, ó Deus eterno, e vencer essa batalha para a glória do Teu nome. Unge agora os olhos dos Teus filhos, ó Deus, unge as suas mentes, ó Deus maravilhoso, unge os seus corações, ó Deus, de autoridade, de confiança, meu Deus, para que possamos vencer e eles possam vencer essa peleja. Entrego esse lar, essa família em Tuas mãos e os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja e te fortaleça, meu irmão, a cada dia, em nome de Jesus.